Então, muito bem-vindos aqui a mais uma conversa com alguém. Neste caso é com Francisco Gomes da Silva. É alguém que está ligado ao scouting, é alguém que teve agora ligado neste projeto que tem vindo a subir a pulso do AVS ou do Aves, como quiserem chamar. E trouxe então aqui alguém que tem vindo a subir também na sua carreira para falar um bocadinho sobre aquele tema que toda a gente fala e que toda a gente diz bem ou diz mal ou critica, mas que nem sempre se sabe muito bem daquilo que se está a falar ou em que áreas é que entra o scout ou o que é que ele pode mandar ou não naquilo que é o dia-a-dia de um clube profissional de alta competição. Francisco, obrigado por teres aceito aqui o convite. Sei que também estiveste aqui ligado se calhar ainda estás, à ProScout. Conta-me como é que isto começou um bocadinho, o bichinho do scouting aí a funcionar. Já, porque, por exemplo, a marca ProScout é enorme em Portugal já. Certo. Olha, antes de mais, Bruno, agradecer o teu convite e é um gosto enorme estar aqui e noutras iniciativas a falar daquilo que nos apaixona, aquilo que nos move, neste caso é o futebol e mais concretamente na área do scouting. Para falar diretamente daquilo que estamos aqui hoje, sobre a pergunta que me fizeste, a ProScout foi um projeto que iniciei com um grupo de amigos em 2016, porque lá está, porque foi este bichinho que despertou da área do futebol. Eu joguei até aos meus 18 anos num contexto aqui distrital, na formação. Entretanto, entrei na faculdade, comecei a escrever análises para uma página que eu criei no Facebook, comecei a colaborar com o Benfica no departamento de prospecção, comecei a escrever na altura para a revista Futebolista e fui desenvolvendo esta área, também a fazer algum trabalho de campo na área da análise, trabalho de campo também como treinador adjunto da formação e gostei sempre desta área do scouting e depois, através dos artigos das análises que fiz para a revista Futebolista, acabei por ser convidado para integrar o departamento de prospecção do Benfica. Pronto. Seguindo este caminho, em 2016 criei a ProScout com um grupo de amigos, que ainda hoje, como tu disseste bem, é uma marca conceituada nesta área de análise de equipas e de jogadores, sendo que eu, na altura, quando depois entrei no Vila Franquense, em janeiro de 2021, acabei por sair do projeto. Obviamente que tenho lá pessoas, amigas minhas, da minha confiança, pessoas que deram continuidade ao projeto, mas por uma questão também de conflito de interesse e de respeito daquilo que era o meu trabalho na área do scouting no Vila Franquense, acabei por prescindir do projeto. E agora vamos ver, uma vez que, como também disseste, estive ligado ao AVS e no final do mês de junho, e agora estamos aqui num processo muito inicial de perceber para onde é que me vou virar um pouco, apesar de já ter aqui algumas coisas já bem definidas quanto a isto, mas a ideia será sempre estar ligado à área do scouting, mas talvez noutra vertente, na mais vertente de consultoria, não propriamente um trabalho específico com o clube, Claro. mas mais numa vertente de consultoria. Sim, e se calhar até dir-me-ás tu, mas se calhar numa vertente de consultoria acaba por ser até mais estável, porque num clube tu tanto podes fazer um scouting assim muito mais local, como também podes fazer além fronteiras ou um fim de semana em cada lado, não sei. Sim, isso é verdade. Eu vou-te explicar, até porque acho que também é do interesse que quem vai Claro. ver o podcast. Eu entro em janeiro de 2021 no Vila Franquense, numa altura ainda de Covid, com a ideia de implementar e desenvolver o departamento de observação, de scouting. Foi isso que foi feito. Depois acabámos por ter mais colegas meus que numa primeira fase, um colega meu brasileiro que veio, ou seja, estávamos a trabalhar os dois no Vila Franquense, depois ele saiu, veio outro colega brasileiro, depois tivemos outro colega, ou seja, o departamento começou a expandir ainda na altura do Vila Franquense, ou seja, éramos dois colegas portugueses e um brasileiro. E agora, mais recentemente, no Aves, nos últimos meses, ou seja, conseguimos meter outro brasileiro, metemos um argentino a trabalhar na América do Sul, e a ideia era continuar a expandir, ou seja, estamos a falar de um contexto muito específico daquilo que é o contexto do AVS, um clube da segunda liga ter um departamento de scouting com 3, 4 elementos divididos em termos daquilo que era a geoestratégia, ou seja, tinha o meu colega que estava mais responsável pela organização do departamento, que estava no norte do país,
eu mais cá em baixo em Lisboa, tinha outro colega no Brasil, outro colega na Argentina e tinha ainda também uma pessoa lá mais ligada à área da análise de dados e tratamento de informação no clube. Isto aconteceu num espaço nos últimos 2, 3 meses, digamos assim, sendo que a ideia do dono era expandir. Obviamente que aquilo que tu falas é verdade, num clube acabamos por viajar muito, por exemplo, os meus mercados de atuação eram muito cá em Portugal, mas também na Europa e mesmo em África, ou seja, mercados, por exemplo, como França, Holanda, Croácia, Suíça e outros países africanos a nível de torneios jovens, acabavam por ser os mercados que cobria mais e por isso tem que haver uma grande disponibilidade e predisposição para viajar e estar os fins de semana fora, que era o que acontecia. Na área de consultoria é um pouco diferente, porque o que fazemos é basicamente intermediar aqui algumas situações, saber quais são as necessidades dos clubes. Obviamente temos de ver muitos jogos, perceber para que o trabalho seja bem feito, perceber qual é que é a ideia de jogo dessa equipa, o contexto, as necessidades dessa equipa, para que depois, quando se houver as necessidades, depois consiga dar um nome que possa encaixar na perfeição ali. Não basta só dizer, precisamos de um avançado e eu vou mandar os avançados todos que têm disponíveis. Claro. Não faz sentido se não conhecer a fundo o contexto desse clube. Pronto. Claro que em termos logísticos, se calhar acaba por ser muito mais fácil, porque posso fazer esse trabalho numa ótica diária a partir de casa, não obriga a tantas deslocações para ver os jogos nos outros estádios, mas não deixa de ser uma área também talvez mais complexa, porque faz com que, de certa forma, me obrigue a ter um conhecimento muito maior do mercado. Uma coisa é observar jogadores para um contexto específico do AVS, de segunda divisão ou mesmo primeira liga. Outra coisa é hoje estar a ajudar um clube em Portugal, amanhã um clube na China, no dia a seguir um clube na Arábia, no dia a seguir um clube nos Estados Unidos, ou seja, tem uma abrangência muito maior daquilo que é o mercado e obriga-me a estar muito mais atualizado e informado sobre aquilo que é o dia-a-dia do mercado de transferências, dos jogadores que estão disponíveis, dos jogadores que estão a aparecer e por aí fora. Claro, e assim, isto, eu não sei se tu sentes a mesma coisa do que eu, mas a ideia que me dá é que o scouting já existe há muitos anos, claro, mas que está aos dias de hoje a atravessar aqui um boom grande a nível de tanto de profissionais a trabalhar na área, como aspirantes a trabalhar na área, como até nos programas de televisão, nas redes sociais, etc. É um tema cada vez mais falado porque as pessoas estão-se a interessar cada vez mais pelos perfis dos jogadores e pelas maneiras de jogar. Não sei se tu trabalhando na área, se tens essa ideia também. Sim, tenho, e isto vai linkar aquilo que eu falei na minha primeira resposta sobre a ProScout. Nós, quando criámos a ProScout em 2016, eu com um conjunto de amigos meus, foi precisamente por essa necessidade que olhávamos para o mercado e víamos a área de scouting está a crescer, não há nenhum projeto em Portugal que fale sobre equipas e jogadores, ou mais concretamente sobre os jogadores, porque o projeto da ProScout tinha duas vertentes, uma vertente a nível educativo, a nível formativo de educar sobre aquilo que é o jogo e a análise do jogo e dos jogadores nas redes sociais e no site, mas também tinha uma vertente de consultoria de scouting e que acabámos por conseguir de forma mais rápida do que estávamos à espera, lá está, pela exposição e pela novidade que foi quando trouxemos o projeto, não havia nada, foi de forma estratégica a questão do Euro 2016, onde Portugal venceu, fomos convidados para ir aos canais de televisão, jornais e acabámos por, de certa forma, ter uma exposição muito maior, um crescimento muito maior do que estávamos à espera logo numa fase inicial. Mas isto para responder o seguinte, que era, nós sentimos essa necessidade que havia um boom muito grande na área do scouting, a nível internacional. Portugal ainda estava um pouco para trás no que era a questão do scouting, não propriamente dos clubes, isso também estava, mas já lá iremos, mas a nível daquilo que é o debate transversal, e tudo mais. E então decidimos criar o projeto e tentar ser uma marca de referência no que toca à análise de jogadores cá em Portugal. E acabámos por conseguir, na altura, e acho que foi um projeto muito bem conseguido e continua a ser uma referência nessa área. Agora, relativamente aos clubes cá em Portugal, é verdade que os clubes têm-se vindo a modernizar, a apostar, dei-te o exemplo do AVS, mas lá está, é um exemplo muito específico
que não é algo normal num clube da segunda liga ter este investimento num departamento de scouting. Isto também se deve muito àquilo que são as ideias e a visão do investidor, que foi uma pessoa que acreditou muito no projeto e na criação do departamento de scouting, que foi uma dos pedidos dele, que ele queria implementar um departamento de scouting e quer continuar a crescer e investir na área, daquilo que sei. Mas isto não é comum a todos os clubes em Portugal. Há casos de clubes da Primeira Liga que ainda não têm departamento de scouting. Pois. Obviamente que tem existido um boom, como tu disseste. Sim, na Primeira Liga, estamos a falar tipo, ao mais alto nível em Portugal. Sim. Exatamente, ainda não há. Porquê? Porque os clubes ainda são muito fechados, ainda as estruturas mais pequenas, estão habituados a trabalhar com 2 ou 3 empresários da confiança deles e entregam a gestão, digamos assim, daquilo que é a observação dos jogadores a esses empresários. E quando resultar e eles conseguirem cumprir os objetivos, tudo bem, não têm que se chatear com essa questão. A partir do momento e isso começar a falhar e as pessoas começarem a ser ultrapassadas, e que tu estavas a dizer muito bem, os aspirantes na área do futebol, ou seja, muito pessoal jovem que vai para a faculdade para tirar algo ligado à parte do desporto, à parte do treino, ou mesmo pessoas curiosas do mundo normal, digamos assim, que queiram entrar nesta área, começam, de certa forma, a desenvolver projetos pessoais das redes sociais, começam a colaborar com algumas empresas de agenciamento ou alguns clubes, e isso vai fazer que haja a seleção natural, a filtragem natural, que essas pessoas que não estão tão desenvolvidas e tão modernas vão acabar por ficar para trás e dar lugar a esta geração mais nova, interessada, competente, dedicada, e é isso que eu tenho visto nos clubes quase todos, ou seja, muito pessoal novo interessado a colaborar, começa se calhar como estagiário, depois vai entrando, fica no clube, começa a ganhar mais competências dentro do próprio clube, começa a crescer e acabam por ganhar outro tipo de reconhecimento dentro da própria pessoa. E depois isto é fruto do trabalho, obviamente, essas pessoas indicando 1, 2, 3 jogadores que depois trazem rendimento esportivo e retorno financeiro, obviamente quanto mais jogadores de sucesso, de casos de sucesso existirem, mais essa pessoa vai ganhar moral lá no clube. Sim. Olha, entrando aqui um bocadinho mais naquilo que são as funções do scout ou do departamento de scouting, eu acho que muitas vezes, e eu digo isto pelas redes sociais que vou acompanhando diariamente, existe aqui existe claramente uma diferença, mas existe uma confusão por parte do adepto em geral, que é o que é que faz um analista e o que é que faz um scout. Pronto. Certo. Ou seja, nós podemos dividir esta área de scouting em 2 áreas. Ou seja, a área de análise de rendimento, que é uma área de análise, como tu disseste, o analista, que é a pessoa que está encarregue de analisar a própria equipa, de analisar o adversário, os treinos da própria equipa. Pronto, faz um trabalho mais macro, digamos assim, um contexto mais geral, uma visão mais geral daquilo que é a equipa e o adversário, ok? E trabalha isso numa perspectiva de equipa técnica, ou seja, de analisar, apresentar a equipa técnica apresenta os jogadores e apresenta aquilo que vai ser a preparação do jogo ou o pós-jogo, daquilo que pode ser melhorado. Pronto. Depois, há outra área, que é a área de scouting, ou seja, o que o scout faz é numa perspectiva micro, ou seja, analisa jogadores jogadores de fora, de outros clubes, que possam encaixar dentro daquilo que é as necessidades e os perfis que o seu clube ou os clubes onde trabalha que procuram. E é muito por aí, ou seja, a diferença é esta, é um analista numa perspectiva macro de análise da própria equipe e análise do adversário, um scout numa perspectiva micro na perspectiva de análise de potenciais reforços para o clube onde está a trabalhar. Pois, e aí eu acho que e é aí que eu acho que por aí daí as confusões, pronto, da malta, porque metem tudo no mesmo saco, muitas das vezes, pá, e na verdade cada um depois tem as suas funções. Tu já passaste Sim, por mas alguns deixa-me só dizer uma coisa, que Força. clubes que lá está, por uma questão há clubes que uma questão de gestão orçamental que têm pessoas que fazem as duas funções. As duas coisas, claro. Isso existe. Agora, claro que é importante haver esta divisão de funções, até porque, apesar de serem áreas dentro do mesmo domínio, são áreas completamente distintas. Sim. Ou seja, uma coisa é analisar aquilo que é os processos coletivos de uma equipa, as dinâmicas, os padrões em termos táticos. Outra coisa é analisar em termos individual um jogador e tentar projetá-lo, fazer o transfer competitivo daquilo que é um jogador que, por exemplo, está no Brasil,
para o contexto aqui de uma segunda liga ou primeira liga em Portugal. São aspectos e domínios diferentes. Sim, podemos dizer que o analista ou quem faz a análise é uma análise mais interna, ou seja, do nosso futebol, dos nossos jogadores, enquanto que no scouting é mais para fora, para trazer para dentro depois o talento. Ok, boa. Estavas a dizer que às vezes acumulavam funções e eu também nestas conversas que vou tendo com a malta, que há uns tempos falei com o Ricardo Pereira, o treinador do guarda-redes, que tem no Benfica e está no Valladolid agora. E ele dizia que, além de treinador de guarda-redes, também é ele que faz o scouting dos guarda-redes para os clubes onde ele vai passando, ele acumula essa função. Sim, Portanto, porque a função de guarda-redes, lá está, é um perfil muito específico. Obviamente que nós, enquanto scouts, também observamos, mas obviamente que depois, também, pelo menos enquanto eu estive tanto no Vilfranquense como no AVS, o próprio treinador de guarda-redes também dava input sobre aquilo que era o perfil dos guarda-redes que nós identificávamos, ou ele próprio, de forma proativa, identificava alguns perfis e enviava para nós analisarmos. Lá está, porque é a pessoa que vais trabalhar diariamente com esse guarda-redes. Uma coisa é um treinador ou um adjunto que vai trabalhar com 20 jogadores ou 25 jogadores, o outro é o treinador de guarda-redes, tem ali 3, 4 guarda-redes para treinar à parte. Então, mais do que a questão também técnica e tática, também tem a questão da própria personalidade do guarda-redes. Se calhar se é um guarda-redes que não vem para jogar a titular, se vem para ser número 2, como é que ele se adapta a essa situação, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa que não se revê em estar a ser o número 2, pronto, tudo isso é importante e o treinador de guarda-redes consegue ter de forma mais acessível esse tipo de informação, até em contactos com outros colegas e assim. era isso que eu te ia perguntar. Cada vez mais já não se olha tanto só para o jogo, mas também para os comportamentos extra-jogo, digamos assim. Como é que o scouting faz essa análise da personalidade do jogador, de como é que ele lida com determinadas situações? Pá, e pegando aqui, por exemplo, no caso do Benfica, só para dar aqui um exemplo para me situar, que é, por exemplo, o Raul de Tomás, não era a qualidade dele que estava em causa, se calhar passou-se ali algo extra-campo, ou seja, imagina, se calhar a nível de personalidade não lidou bem com algumas coisas, etc. Como é que isto é estudado quando se está à procura de um jogador? Pronto. A questão aqui é, o trabalho de um scout, como eu disse há pouco, é analisar potenciais reforços para o clube. Qual é a nossa função? É ter o máximo de informação possível, ter o detalhe mais completo e aprofundado daquilo que é o jogador. Para quê? Para que nós possamos minimizar o risco associado à contratação desse jogador. Porque nós não vamos ter 100% de certezas, porque estamos a falar de jogadores que vêm para um contexto, se calhar, um contexto competitivo superior, não sabemos como é que vai lidar em termos emocionais, se é uma pessoa que vai conseguir lidar bem com a pressão, se vai ter problemas de adaptação à cultura, à língua, à comida, seja o que for, pronto. Estar longe da família e tudo mais. Mas nós temos que arranjar ferramentas para minimizar esse risco no momento da contratação. E atenção, não é o scout que contrata um jogador, é a direção ou as pessoas ligadas à área da gestão desportiva. Eu costumo sempre dizer isso, que é para ficar bem ciente. Eu não vou dizer, fui eu que contratei o jogador ou fui eu enquanto scout. Não. O meu trabalho enquanto scout é indicar a pessoa que está acima de mim, seja o diretor desportivo, seja o presidente, seja o investidor, a levar à contratação desse jogador. Nós fazemos indicações, fazemos análises, avaliações e indicamos se o jogador deve ou não ser contratado. Pronto. Como é que eu me basei para fazer esta análise, que era aí que eu ia chegar? Num modelo de four corner, ou seja, de 4 cantos, que é o modelo que a Federação Inglesa utiliza, e eu próprio também tirei lá algumas formações, e então basei muito nisso, que é, o primeiro é técnico e tático, o segundo é físico, o terceiro é psicológico e o quarto é social. Estavas-me a falar da questão de psicológico e questão social, porque primeiro técnico e tático dá para perceber, passe, recepção, cruzamento, por aí fora, a tática, a questão do conhecimento tático, posicionamento, visão de jogo, física, a questão da velocidade, mobilidade, força, pronto. Questão psicológica. Há mecanismos de ver isso em jogo, ou seja, um jogador que está a jogar, a sua equipa, por exemplo, é favorita contra uma equipa que não é tão favorita, e de repente o jogador vê-se um jogador sem compromisso, desligado do jogo,
que sabe que tem muita qualidade e que a qualquer momento resolve, mas o resto do jogo passa ao lado. Pronto, ou ao contrário, às vezes um jogador num jogo que a sua equipa é inferior, um jogador comprometido, a comunicar com os colegas, a puxar pelos colegas, ter um exemplo de liderança, a ser agressivo no bom sentido. Isso tudo são ferramentas. Isto pode ser feito não apenas no jogo nos 90 minutos, ou seja, tens o pré-jogo, ou seja, no período de aquecimento, tens durante o jogo, tens o pós-jogo, e tu consegues, através da observação dos comportamentos individuais, consegues retirar informação que pode ser decisiva para a tua avaliação do jogador. Isto numa perspectiva psicológica, ou seja, um jogador que falha um passe, ele o que é que ele vai fazer? Vai abaixo, a sua postura corporal é uma postura negativa no sentido em que perdeu a bola e já não quer saber, ou é uma postura positiva no sentido de ir à procura, de reagir rápido, de recuperar a bola rapidamente. Isso tudo depois vão ser coisas importantes, vão ser aspectos importantes na avaliação do jogador, para depois conseguirmos saber se o jogador, por exemplo, estamos a observar o jogador para um estilo de jogo, estavas a falar do Benfica, para um estilo de jogo mais pressionante, mais ofensivo. Esse jogador perde a bola no meio campo ofensivo, perto da grande área contrária. Ele vai tentar recuperar logo ou desliga e não quer saber. Se calhar se esse jogador depois veio para o Benfica e se for obrigado à questão da repetição do esforço, de muitas vezes um extremo ir à linha de fundo, cruzar, mas depois perde a bola 10 vezes, não corre para trás, se calhar então não vai adaptar-se tão bem aqui a um contexto mais exigente. Agora, se for um jogador que tu vês, ok, ele tenta 1, 2, 3 vezes, perde a bola, mas a seguir vai atrás e recupera a bola logo no último terço, então se calhar pode encaixar numa filosofia de jogo, numa ideia de jogo mais pressionante, mais ofensiva. Pronto, estou a dar pequenos exemplos para conseguir contextualizar. Claro. Pronto, depois tens a parte social, que é a parte também importante. Claro que as redes sociais configuram uma importância extrema naquilo que é a vida social das pessoas e dos jogadores, mas também sabemos que não nos devemos cingir pela aquilo que é a exposição das redes sociais, porque sabemos que muitos jogadores já são aconselhados e já têm empresas também de marketing a fazer esse trabalho, por isso sabemos que a imagem que passa lá nas redes sociais também é muitas vezes filtrada. Mas se tu vires um jogador a meter, claro que não é por causa disso que se calhar vai ter um melhor ou pior rendimento, mas vires um jogador a pôr stories em festas e tudo mais, ou se vires no lado contrário, vires um jogador já com família, responsável, a meter stories dos filhos e tudo mais, se calhar a tua análise vai ser diferente, a tua percepção daquilo que queres enquanto jogador, enquanto homem, enquanto pessoa, vai ser diferente. E isso são pequenos aspectos, claro que não vão ser decisivos, mas são mais informações, são mais valia para aquilo que é a tua análise e a avaliação do jogador. Ok. E diz-me uma coisa, o scouting, o departamento de scouting também pode fazer scouting interno do estilo aconselhar alguém que já está no clube, por exemplo, de equipa B ou de formação? Sim, é assim, eu costumo dizer que antes de fazermos scouting externo, temos que conhecer muito bem aquilo que temos dentro de portas. Não vale a pena, por exemplo, não é o caso que nós ali no Vila Franquense e no ABS só tínhamos sub-19 e equipa principal. Mas se calhar para equipas que tenham um contexto sub-23, estás à procura de um lateral direito para ser alternativa ao titular. E se calhar tens dentro de portas um lateral direito do sub-23 muito bom, não faz sentido se calhar ires contratar alguém lá fora, até mesmo por uma questão de otimização de recursos financeiros, porque se tu ires buscar um jogador lá fora, se for estrangeiro, a taxa de inscrição é muito maior. Tens a questão das viagens, a questão do alojamento, a questão ou seja, tudo em termos financeiros, a operação vai ser muito mais cara do que apostar de um jogador que já está dentro de portas, dentro do clube, com contrato e tudo mais. Pronto, e por isso é que eu digo, antes de olharmos para fora, temos de ter um conhecimento muito aprofundado daquilo que temos dentro de portas. E isso acho que é ponto assente. E por isso, obviamente, que depois depende da abertura e da dinâmica, da relação que tens com o diretor desportivo, com o treinador, para teres essa abertura de, não, mister ou diretor, em vez de ir buscar alguém lá fora, porque é que não apostamos aqui neste jogador que está no sub-23 e que nos pode dar o mesmo rendimento ou até superior, por exemplo. Ok. Tu já passaste por alguns clubes e também lidas de perto pronto, através da ProScout foste lidando com outros. O que é mais normal? Não estou a dizer que é o mais certo ou o que tu tiveste agora em último a trabalhar, mas o que é mais normal? É o scouting escolher
de acordo com uma filosofia do clube, ou é o treinador que chega e impõe o perfil que quer? Isso é uma resposta, é uma pergunta interessante e acho que é sempre pertinente. Eu acho que, lá está, eu através da ProScout colaborei com alguns clubes, mas mais de perto e daquilo que foi o meu trabalho diário foi, sem dúvida, nestes últimos 3 anos e meio, no Vila Franquense e no AVS. E aquilo que nós tentávamos era, ou seja, existia aqui uma ideia comum e era simples, a ideia é visível, ou seja, tentávamos trazer jovens com potencial, com margem de crescimento, com um rendimento imediato para jogarem, serem valorizados e depois serem vendidos. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos aqui um misto de experiência, de jogadores já com alguma maturidade competitiva, com alguma experiência em contexto de primeira e segunda liga, que podiam dar este aporte, esta base sólida para que os jovens pudessem crescer de forma natural e sem pressão. Ou seja, havia este misto dentro do plantel. E por isso, isto era a ideia do dono e era uma ideia também transversal a todas as pessoas que estavam ligadas ao projeto. E por isso, sendo esta a ideia transversal, quando era necessário contratar um treinador, nós tentávamos, sem dúvida, fazer a contratação de um treinador que podia encaixar dentro deste perfil, dentro desta filosofia de ter um plantel com jogadores jovens, ou seja, a ideia era ser 10 jogadores jovens de apostas, 10 jogadores já com rendimento na divisão e 5 jogadores já acima ou seja, de outro patamar top, estás a perceber? Pronto. Sim. Então tentávamos que viesse um treinador que conseguisse encaixar nisto. Agora, depois há aspectos mais específicos, por exemplo, nós se calhar queremos um lateral direito de perfil ofensivo, que é o que está mais na moda, ou seja, um lateral pode não ser muito refinado tecnicamente, mas fisicamente seja muito superior, consiga ter uma grande capacidade de repetição de esforço, resistência, ir à linha de fundo, cruzar, ok? Mas se calhar chega ao treinador e diz, não, na minha ideia de jogo, eu prefiro construir a 3, quero ter os dois centrais e o lateral direito mais baixo para projetar o lateral esquerdo. Ok, vamos ao mercado, então afinal o lateral direito tem que ser um perfil mais defensivo, não vamos ter um lateral de projeção ofensiva, vamos ter do outro lado. Ou podemos olhar para dentro de portas e dizemos, não, mas mister, temos aqui um lateral direito que vai ter este perfil ofensivo. E então também tem que haver adaptação dos dois lados. O mister vai dizer, não, ok, então se calhar em vez de construir a 3 com o lateral esquerdo projetado, se o lateral direito já faz essa projeção, troco. E fica o lateral esquerdo mais contido. Pronto. Agora, a adaptação. Chega ao treinador, olha, quero uma coisa específica aqui no guarda-redes, quero um guarda-redes que consiga construir com os pés. Pronto. Nós aí não temos uma ideia dentro do clube, obviamente queremos um futebol ofensivo e com posse de bola, obviamente queremos um guarda-redes que nos possa servir e jogar desde trás com os pés. Mas pode acontecer o contrário, o treinador dizer, não, quero um guarda-redes que não saia dentre os postes e Claro. sejam os centrais a construir. Pronto, mas isto depois é na base da comunicação, do diálogo, que faz estes pequenos ajustes. Agora, o mais normal, daquilo que eu vivenciei no Vila Franquense e no Aves, foi ter aqui um misto, ou seja, termos a nossa filosofia, a nossa identidade e tentarmos contratar um treinador que está receptivo a trabalhar dentro dessas ideias. E foi isso que aconteceu com os últimos treinadores. Apresentámos os projetos, os treinadores identificaram-se e contratámos, mas lá está, os treinadores que estavam referenciados e que foram contratados também já encaixavam dentro da própria filosofia e projeto, claro, porque já tinham trabalho para trás. E ainda uma coisa em relação aos treinadores, estavas a falar dos scouts analisarem os jogadores e os próprios jogadores, mas também há este trabalho dos scouts de poderem analisar os treinadores. Porquê? Okay. Porque acaba por ser interessante, porque nós, enquanto scouts, vamos ser as pessoas que vamos ver mais jogos daquilo que é a estrutura diretiva do clube. Pois, claro. E por isso, na altura de mudar de treinador, somos as pessoas que se calhar temos mais conhecimento de como é que os outros treinadores trabalham, como é que jogam, e depois, claro, cabe ao diretor desportivo, ao presidente, ao dono, falar com algumas pessoas que conhecem dos clubes onde esse treinador passou para recolher questões mais técnicas, específicas da forma de trabalhar, em termos humanos, a forma de gerir os treinos, mas daquilo que nós conseguimos observar enquanto scouts no dia-a-dia, nos jogos, ao fim de semana, podemos e devemos, e aconteceu isso por várias situações, de indicar alguns perfis de treinadores quando existia espaço para entrar um novo treinador. Sim. Tu tens ideia epá, não digo que seja sempre assim, mas de quantos jogos é que tu vias por dia?
É assim, não, tu há bocado perguntaste no meu dia-a-dia, eu vou-te explicar mais ou menos. Ou seja, ali à segunda ou terça eram os dias mais, ou seja, se calhar à segunda era o dia que dava para fazer os relatórios, ou seja, é mais fácil começar de sexta para a frente, Ok, ou seja, ok. sexta, por exemplo, já jogos da Liga 3 dava para ver, jogos da Liga 3, sábado e domingo, por exemplo, ver jogos da segunda Liga, Liga 3, da Primeira Liga, e ver alguns jogos em vídeo, ou seja, em média dava, por exemplo, uns 8 a 10 jogos por fim de semana. E o que é que nós fazíamos? À segunda-feira, segunda, terça-feira, metíamos os relatórios na plataforma que utilizávamos. Se calhar à terça ou à quarta, dependia se conseguimos despachar tudo à segunda ou não, mas terça ou quarta conseguimos tirar um dia, começámos a preparar a semana seguinte, depois ali, se calhar há dias que à terça e à quarta já há jogos do Sub-23, dava para ir ver, à quinta começávamos a ver algumas coisas, ou se calhar víamos, por exemplo, queria ver um jogo em vídeo da Croácia, que não consegui ver, por exemplo, durante o fim de semana, porque andei de um lado para o outro a ver jogos cá em Portugal. Então, se calhar, aproveitava quarta ou quinta para ver esse jogo em vídeo. Pronto, na sexta-feira começava outra vez, já corria aqui em Portugal. Yeah. Pronto, era muito assim, ou seja, é este o nosso microciclo em termos de scouting, é muito esse. Mas em termos médios, víamos 8, 10 jogos, ou seja, eu creio que a última época vi à volta de 240, 250 jogos a época toda. Fora um torneio que fui à África, onde vi para aí 40 jogos. Por isso, estamos a falar entre 250 a 300 jogos numa época desportiva. Claro, claro. Sendo que nós agora na última época no ABS, nós víamos os jogos e tínhamos que fazer o relatório de todos os jogos. Ou seja, fazemos um relatório numa plataforma que utilizamos, onde avaliávamos todos os jogadores com uma nota, mesmo os jogadores que não interessavam. Okay. Ou seja, tinha esse trabalho duplicado, mas que era um trabalho importante para filtrar a informação e ficava registado em termos futuros tudo aquilo que nós fazíamos e tudo aquilo que nós achávamos que tinha perfil alvo ou não. Agora, é muito mais fácil ir ver o jogo, vejo o jogo, olha, gosto destes 2 ou 3 e faço o relatório só dos 2 ou 3. Poupava imenso tempo, imenso trabalho. Mas nós no Aves foi também decisão do diretor desportivo que implementou esse método de observação, método de trabalho, que era íamos ver o jogo e fazíamos o relatório de todos os jogadores que vimos no jogo. Mas, claro que era um relatório mais simples, ou seja, dávamos uma nota, dávamos uma classificação e dizíamos se o jogador tinha ou não qualidade para integrar o projeto do AVS, ou seja, não era um relatório muito exaustivo, era um relatório mais quantitativo, de 1 a 10, uma coisa assim. Sim. Por exemplo, pode acontecer num departamento de scouting maior ou com vários elementos, por exemplo, tu foste ver o jogo, sei lá, do Feirense com o Mafra, por exemplo. E estava lá um lateral direito que até gostaste e fizeste um relatório positivo para aquele jogador. Entretanto, o jogador em janeiro mudou e até foi um colega do departamento que foi vê-lo no jogo do Mafra com o Leixões. Pronto. E a nota já não foi igual. Não quer dizer que seja negativa, mas a percepção do jogador foi diferente. Isto pode acontecer? Pode acontecer e aconteceu várias vezes, não é? Claro que o mais normal é termos classificações semelhantes, ou mais um para cima, ou mais um para baixo. Claro. Agora, classificações muito dispares pode acontecer, obviamente, ou porque o jogador, por exemplo, eu dou uma classificação boa, vejo este jogador 3 ou 4 vezes, dou uma classificação boa. Portanto, ele muda de clube, ou vai lá acima ao Norte jogar e o meu colega do Norte vai vê-lo e está a vê-lo pela primeira vez. Obviamente não vai ter em consideração a minha nota, porque nós até tínhamos essa questão na plataforma, ou seja, não conseguíamos ver as notas uns dos outros, também para não influenciar e muito bem. Mas se calhar o jogador nesse dia corre mal o jogo, acordou mal disposto, uma coisa qualquer, e então ele dá-lhe uma nota negativa. Pronto, mas se calhar vai ver passar 2 ou 3 semanas e afinal já gostou do jogador. Isso pode acontecer, depende eu estou-te a perguntar. Eu estou-te a perguntar, desculpa estar a interromper, mas eu estava-te a perguntar pelo seguinte, que é, lá está, eu acabo por estar aqui neste podcast e gosto muito de falar sobre o jogo também nas minhas redes sociais, mas acabo por notar muito isso, que é, a malta é muito taxativa do estilo, ou é bom ou não é bom, não há aqui nada de subjetivo, digamos assim. Pá, e na verdade, a ideia que eu tenho desse processo é um bocadinho como tu estás a dizer, ou seja,
Se eu se calhar for ver ali um certo momento, um certo período de grande forma do jogador, posso ter uma opinião, mas entretanto o jogador pode vir um colega e ter uma opinião diferente, ou até pode ter uma preferência a nível de características diferente das que eu tenho. Ou seja, pode haver diferenças na avaliação do jogador, é essa a ideia que eu tenho. Sim, isso é normal, até porque a nossa forma de ver o jogo de cada um dos scouts vai ser diferente. E depois tem a ver com as percepções. Claro que tu vais às redes sociais e o pessoal vai haver Claro. este extremismo de o jogador é bom, é craque, ou o jogador não presta. E não há ali uma linha intermédia de não, o jogador tem alguma qualidade, ainda pode crescer, ou pode. Pronto, isso acontece muito e eu também na brincadeira com Ou alguns amigos funcionar, meus. ou funcionar em determinado contexto, porque às vezes pode não funcionar Exatamente. ali e funcionar acolá. Sim, Eu sim. costumo, eu costumo dizer que não há jogadores maus, depende do contexto. Se calhar há um jogador que joga aqui na Primeira Liga e é curto para um contexto Benfica, Sporting ou Porto, mas se calhar para um contexto logo abaixo, se calhar serve e vai ter um bom rendimento. Ou se calhar um jogador que está na segunda liga pode não ter nível suficiente para um clube na Primeira Liga, mas para a segunda liga pode ser dos melhores jogadores da segunda liga. Por isso depende do contexto e vamos ter opiniões sempre diferentes. Eu, na brincadeira com os meus amigos, estou sempre a dizer: não, vocês são muito exagerados na forma como dão as opiniões, porque parece que não há uma linha cinzenta, ou é branco ou preto. Ou seja, ou tem que ser um craque ou um jogador não serve. Não, há jogadores que não são craques, nem todos os jogadores vão servir para os grandes em Claro. Portugal, mas há ali outros contextos intermédios em Portugal ou no estrangeiro. Ou seja, um jogador que se calhar está na segunda liga em Portugal pode não servir para um contexto de primeira liga em Portugal, mas vai para outros mercados, se calhar vai para uma Croácia, para uma República Checa, sei lá, vai para uma Holanda e vai rebentar lá e acaba por fazer uma carreira muito boa para ele, que se calhar se ficasse em Portugal não passava da segunda liga. Pronto. Isso depois depende de caso para caso, mas lá está. Acima de tudo depende do contexto onde os jogadores estão inseridos. Sim, olha, pegando nessa questão que estavas a falar, ou seja, o Benfica tem mandado vários para o Celtic, e lá acabam por resultar o que cá não estava a acontecer, Não. e isso é normal de acontecer. Eu ia te perguntar há pouco, logo ao início da gente começar a falar, falaste na questão da geoestratégia que estavas a viver no clube onde estavas. Como é que isso como é que isso se define? Que é, como é que um clube chega e diz assim: não, a gente vai apostar na Argentina, não, a gente vai apostar na Alemanha, não, a gente vai apostar no mercado de leste. Sim. Como é que isto se define? Tá, isso é definido através daquilo que são as ideias orientadoras, a estratégia do dono, mas obviamente em comunicação e em diálogo com aquilo que é a estrutura. Por exemplo, o dono, neste caso do Vila Franquense e do AVS, é brasileiro, obviamente que ele tinha interesse em trazer jogadores do mercado brasileiro. Pronto. Pois. A seguir, o que é que definimos? Ok, quais é que são os mercados aqui mais próximos e emergentes? Temos aqui Espanha. Obviamente não estamos a falar de primeira divisão, nem segunda, estamos a falar da primeira ref, que é a terceira divisão espanhola. Há muitos jogadores a vir de Espanha, a chegar a Portugal, que acabam por ter sucesso e depois são vendidos para outros contextos. Ok, outro mercado que também é interessante de acompanhar, o mercado aqui de França, lá está, também do National 1, que é a terceira divisão de França. Há ali qualidade, os jogadores não são caros, os jogadores vêm, fazem lá contratos de 2 anos, conseguimos identificar e buscar os jogadores. Pronto. O meu amigo, o meu colega que estava no Norte fazia o mercado de Espanha, eu que estava cá em baixo fazia o mercado de França. Pronto. Depois, olha, Holanda tem ali jovens na segunda divisão, jovens que estão ligados às equipas B, mas também não ganham assim tanto aos primeiros contratos profissionais. Podemos ir lá buscar alguns jovens, vamos observar. Ok? A seguir, Croácia também é um mercado que tem alguma qualidade, não é um mercado muito caro, alguns jogadores já tiveram sucesso cá em Portugal, podemos observar. Pronto, depois isto também tem a ver com aquilo que são as experiências do mercado dos últimos anos, perceber quais é que são os mercados que estão a emergir mais. Se calhar, de repente, Marrocos faz um grande campeonato do mundo e depois dizem, não, agora temos que ir observar Marrocos porque Pois. a seleção tem uma boa geração. Todas as coisas são dinâmicas e vai-se alterando em função do tempo. Mas é muito isso, é olhar para os mercados que estão a crescer e depois dentro do clube definir a geoestratégia, definir eu e o meu colega observamos aqui e ali, os outros colegas observam o Brasil e o resto da América do Sul, pronto, é muito por aí.
Ok. Olha, e quando é que se começa a planear a próxima época? Ou seja, quando é que começa o trabalho do mercado de verão, por exemplo? Pronto, o que é que nós fazíamos? Nós começávamos em agosto, o que nós fizemos foi, isso foi feito o ano passado e em épocas anteriores, e é aquilo que é a minha forma também de ver as coisas, que é de agosto a setembro, outubro, ou seja, nos primeiros 2, 3 meses da época, tentar absorver o máximo de informação sobre as competições nacionais. Depois disso, começar também a ver alguns jogos em vídeo de outros mercados, ou seja, dos mercados externos. Para quê? Para quando depois em outubro, novembro, dezembro, prepararmos as viagens a esses mercados, já termos os jogadores filtrados e os jogadores que nos interessam. Para quê? Para quando Ok, fizermos a ok. viagem, já otimizarmos esse processo e não vamos gastar dinheiro ao clube só para ir passear, salvo seja, não é? Mas para ir ver jogos por ver, ou seja, já temos os jogadores previamente identificados e vamos lá ver. Pronto. E depois, em dezembro, janeiro, tens o mercado de inverno, a seguir em fevereiro começas outra vez a fazer este ciclo de ver campeonatos nacionais e ver jogos em vida de outros mercados. E fazes fevereiro e março também podes fazer algumas viagens, como foi o caso, durante esse período estive em França, estive na Suíça, na Croácia, na Holanda, ou seja, a observar jogadores que eu já tinha previamente identificados. E depois, a partir de março e abril, começar a perspectivar aquilo que é a época. Sendo que no caso do Aves, foi um bocado complicado, porque nós, em certa altura da época, andámos sempre ali nos primeiros 2 lugares. A partir de março, abril, quebrámos e passámos em terceiro lugar. Então, nós trabalhámos de forma mais complexa, ainda que foi trabalhar sobre os 2 cenários. Começámos a preparar equipas para um contexto de subida, ou seja, começámos a preparar equipas sombras, as tais shadow teams, no caso de subida, e também, no caso de manutenção da segunda divisão, também apresentámos algumas equipas sombras. Mas trabalhámos sobre estes 2 cenários a partir de março, basicamente. Pois é, porque a ideia que eu tenho é que o departamento de scouting de um clube tem que ser mesmo composto por pessoas que sejam muito flexíveis e que tenham essa capacidade de trabalho, porque imagina, tu estás a preparar após o mercado de inverno, estás a preparar já o de verão. Entretanto, os resultados correm mal, o treinador sai, muda tudo outra vez. Entretanto, lá está, Marrocos faz uma grande campanha no europeu não, desculpa, no Sim. Mundial. Epá, então vamos ver ali, há ali uma dica de quem manda no clube para vamos apreciar aquele mercado. Pode subir, pode não subir, ou pode descer, ou pode não descer. Ou seja, isto exige uma flexibilidade enorme, porque não, senão os planos vão por água abaixo muito rápido se não houver essa flexibilidade. Sim, acho que tem que haver uma linha transversal, tem que dizer, ok, obviamente que se o clube subir para a primeira divisão, o orçamento vai ser outro, as condições vão ser outras, os perfis, ou seja, os perfis que nós vamos ter acesso vão ser outros, em termos de disponibilidade financeira, mas os perfis em termos de qualidade técnica e tática vão ter que ser os mesmos se nós ficarmos na segunda liga. O que vai mudar é Claro. aqui a disponibilidade dos recursos financeiros que vamos ter. E por isso, com base nisso, vamos trabalhar, ok, vamos trabalhar o cenário de primeira liga. Não subimos, então vamos focar aqui naquilo que nós já tínhamos feito para um cenário de segunda liga e assim adiante. Lá está, tem que haver muita flexibilidade e dinâmica, porque futebol deve ser o desporto mais dinâmico. É. As coisas mudam, o que hoje é verdade amanhã é mentira e vice-versa, e a bola bate no poste e vai para dentro e está tudo bem, a bola bate no poste e vai para fora e o treinador é despedido, muda não sei quantos jogadores, por isso é tudo muito dinâmico e temos que estar sujeitos a isso. Vocês indicam os jogadores e conforme tem sucesso, ótimo. Mas, por exemplo, se o jogador chega epá, e vira flop e não rende, é-vos cobrado isso ou passa um bocadinho ao lado porque, epá, olha, o contexto não deu, a equipa também não ajudou, o treinador também não ajudou e passa um bocadinho ao lado depois da responsabilidade do scout? Não, acho que há os dois casos. Tem que haver sensibilidade para perceber se o jogador falhou por questões pessoais do próprio jogador, se não se adaptou, se não vinha preparado e tudo mais. Se tem que haver essa sensibilidade por parte da administração. Mas também se virmos, olha, o jogador não tinha mesmo qualidade, ou o jogador veio, mas vocês disseram que ele era muito bom e afinal não é. Claro que tem
que devem cobrar aquilo que é o trabalho do scout, porque lá está, porque não é só dizer não, podem contrata tudo, e depois chega aqui um jogador, não sabe, uma coisa é o jogador ter qualidade e ser visível, mas por qualquer bloqueio em termos psicológicos, está longe da família, cultura, isso não se adapta. Outra coisa é o jogador vir e não conseguir jogar naquilo que é um contexto competitivo elevado. E aí acho bem que a administração possa cobrar os scouts. E sim, aconteceu, e é normal isso acontecer. Tu tens muitos casos dessa questão mais emocional da família, etc., de impedirem rendimento em jogadores? Eu posso-te falar de um caso específico de um avançado francês que fomos buscar para o Vila Franquense, que eu tinha visto a jogar em França, vi vídeos, vi a jogar ao vivo. Nós fomos buscar, na altura acreditávamos mesmo no jogador, pensávamos que era um perfil top, e continuo a achar que acho que é um perfil muito interessante para aquilo que era o contexto competitivo onde estávamos inseridos. E também é importante recordar o seguinte, que é, eu entro no Vila Franquense em janeiro de 2021, na altura estávamos a lutar para não descer divisão, tanto é que depois acabámos por descer, mas pela situação do Covid ficámos. Depois, no ano seguinte, já fizemos uma melhor classificação no meio da tabela. No ano seguinte ainda fizemos, ou seja, foi um processo gradual. E os jogadores que eu comecei quando entrei em 2021, para o Vila Franquense, não tem nada a ver com os jogadores que eu observei, por exemplo, no verão passado, quando criámos o plantel para atacar a segunda liga com o AVS. Pronto. Porquê? Porque houve este crescimento natural do projeto. Mas, naquele momento, este avançado francês tinha todas as condições em termos físicos e técnicas para render aqui num contexto de segunda liga em Portugal. Ele vem, chega no último dia de mercado, logo por aí já parte em desvantagem em relação aos outros em termos de pré-época. Chega, teve ali alguns problemas de adaptação, era uma pessoa mais reservada, não tinha tanta esta abertura com os outros colegas, não teve tantas oportunidades. Na época seguinte vem outro treinador que queria começar a apostar nele, mas atenção, ele quando jogou mostrou, nos poucos minutos que teve, até marcou e teve bem, e era um jogador que, independentemente de ter ou não oportunidade, dava tudo nos treinos, e tu vias nos treinos que ele tinha qualidade, mas não se sentia, talvez o treinador não sentia que podia confiar nele, não o utilizava tanto. Na outra época chega um treinador que quer apostar nele, estava a gostar, está a fazer uma grande pré-época, lesão no menisco, sai 2-3 meses fora, não é operado, volta, a coisa tem uma oportunidade, não sei o quê, estava bem, estava a treinar bem, outra vez lesão no menisco, aí teve que mesmo ser operado 2-3 meses fora. Pronto. O próprio jogador, em termos mentais, lá está, o jogador estava sozinho, jovem, com 25, 26, 27 anos, sozinho, sem família aqui, sem namorada aqui, ou seja, com as questões das lesões, afastado do seu país, da sua cultura, acaba por ir abaixo, que é natural. E essa questão da adaptação sentiu-se mesmo, tanto é que o jogador depois acaba o contrato e deixou de jogar futebol. E é um jogador que tinha condições físicas e técnicas com boa formação em França, e que eu acreditava e continuo a acreditar que ele se tivesse tido, se calhar, mais oportunidades, não tivesse tido esses problemas de adaptação e das lesões, que podia ter, se calhar, rebentava na segunda liga e tinha dado o salto porque tinha um perfil muito interessante. Mas lá está. E fomos cobrados, e bem por isso, porque o nosso trabalho enquanto scouts é minimizar o risco e ter o máximo de informação possível. Mas depois há outras coisas que nos fogem do controle, que é saber a adaptação do jogador, se vai se adaptar ou não, se vai ter lesões ou não, e se não conseguimos prever o futuro, não é? Claro, não, isso é sempre complicado. As lesões então é totalmente imprevisível, né? Porque pode acontecer a qualquer altura. Olha, eu ia-te perguntar aqui algo que eu também tenho aqui uma curiosidade, que é, existe alguma relação entre os scouts que vão observar jogadores e a gente? Ou seja, imagina, tu tens bons contactos com esta gente e então, quando tens que procurar um defesa direito, se calhar até podes perguntar, olha, tens aí alguma coisa em carteira que me possa interessar? Isto existe, esta relação? Sim, existe, pelo menos falo por mim, existe. Obviamente, tenho todos os dias, tinha neste caso, muitos agentes que mandavam mensagens.
Agora, depois cabe a mim também trabalhar aquilo que é a minha rede de contactos, as pessoas da minha confiança. E se calhar, obviamente, não quer dizer que não vá ligar tanto, mas se calhar vou dar mais prioridade e mais importância a um agente de uma empresa grande que vai ter acesso a outro tipo de jogadores do que se calhar um agente que não tem ainda tanta expressão e que não tem jogadores de um nível tão bom como para o nosso contexto. Pronto. E isto era também o nosso trabalho enquanto scouts no dia a dia, também tem muito a ver com isto, tem a ver com as ligações, com as relações humanas, do contacto, do networking. E eu fazia muito isso, diariamente falar com agentes. Aliás, nós próprios, aquilo também estava definido enquanto clube, era sermos nós, enquanto scouts, a fazer uma primeira abordagem ao agente para saber se o jogador tinha interesse ou não, para saber as condições, para depois passarmos toda essa informação ao diretor desportivo. Ou seja, nós quando passamos a informação ao diretor desportivo, já sabemos a informação completa, se o jogador tinha interesse, não tinha, qual é que eram os valores, quais é que não eram os valores. Isso fazíamos tudo, que era para depois o diretor desportivo, com a informação toda do seu lado, tomar a decisão se avançava para a contratação ou não do jogador. Pronto, mas isso sim, sem dúvida que nós temos essa relação diária com os agentes. Sim, pronto, por acaso tinha essa curiosidade porque muitas das vezes, é comum de observar, mesmo ao mais alto nível, ou seja, os clubes fazem muitos negócios com o mesmo agente, por exemplo. Isto tinha que vir de algum lado, ou seja, tem que haver esse tipo de contactos, essa rede de contactos de confiança que estavas a falar. Isso depende, desculpa interromper, Claro. só dizer, isto depende também, lá está, da dinâmica e da estrutura do clube. Se calhar num clube como o nosso, onde nós estávamos, se calhar era normal eu fazer esse tipo de contactos, se calhar há outros clubes que não querem por uma questão de disposição, que os scouts tenham este tipo de contacto com a gente, e os scouts fazem só a análise do jogador, estão ali, fazem a análise do jogador, mandam para o diretor técnico, ao diretor desportivo, e é ele que faz esse contacto. Eu sei de casos disso, ou seja, o scout limita-se, e já é muito, fazer a observação e a análise do jogador, indica os jogadores para o diretor técnico, e o diretor técnico é que dá seguimento e vai falar com a gente. Por isso depende muito daquilo que é a liberdade que o clube se dá, da estrutura do próprio clube. Ok. Olha, e agora tocaste num ponto, na explicação que estavas a dar, tocaste num ponto interessante que é, tu estavas a dizer que o scout fala até com o agente do jogador e depois vai perceber se o jogador estaria interessado ou não a vir, para depois passar a informação ao teu diretor desportivo. Que tipo de contactos é que tu tens? Tu chegas a ter algum contacto mesmo com o jogador em si? Ou vais mesmo só até ao agente? Não, posso falar algumas vezes com o jogador, se for um jogador que eu conheço, ou que se tenha alguns jogadores que eu conheça, que tenhamos amigos em comuns ou assim, posso conseguir chegar ao jogador, mas já está, é um contacto residual no sentido de dizer, olha, passa-me o contacto do teu agente, apresente-me, digo, olha, gostava de falar com o teu agente sobre a tua situação, pronto, e aí passa. Obviamente que depois posso estar inserido num processo de negociação, posso estar eu inserido e fazer uma chamada com o agente e com o jogador para apresentar o projeto, depois numa fase mais posterior isso ser feito só pelo diretor desportivo, mas lá está, depende também da ligação, da relação que tenha com o empresário. Se for um empresário que eu conheço há muito tempo e seja positivo para os interesses do clube, eu estar presente e estar o jogador também falo, pronto, mas isso pode ser possível, sim. Agora, tentamos ao máximo que isso aconteça o mínimo de vezes possível, porque acho que faz mais sentido ter esta ligação com o empresário, Claro. não tanto com o jogador, e isso tem que ser mais feito através por intermédio do diretor desportivo. Eu estava-te a perguntar porque, muitas das vezes sai nas notícias que Clube X já falou com o jogador Y, pronto. E depois vem muita gente também comentar, mas isso nem pode, a FIFA nem deixa isso acontecer, etc. Mas na verdade isso acontece, né? Tipo, Claro. é daquelas coisas que não se deve, mas acontece. Sim, mas e os jogadores, eu estava a falar mais de jogadores livres, ou jogadores, Claro, ou seja, o jogador acaba o contrato em junho, a partir de janeiro já pode assinar um pré-acordo, isso é possível, é tranquilo, não é por aí. Agora, obviamente que os jogadores têm contrato e isso, temos de ter esse cuidado para não fazer isso, e aí o que se faz é falar com o agente, perceber, olha, o teu jogador tem mais 2 ou 3 anos de contrato, quais é que são as condições que o clube quer para o libertar, pronto. Essa conversa acontece nesses casos com o empresário e não com o jogador. Como é que consegues convencer? Por exemplo, mas ele está bem, está a jogar no clube, como é que se consegue convencer um jogador que está bem e que está a jogar? Eu estou a falar isto até porque
a realidade do Aves, tipo, não é... por exemplo, num clube grande, podes convencer alguém que está a jogar dizendo assim, olha, vens para cá e a gente paga-te mais, né? Mas se calhar isto nem sempre acontece, às vezes tens que usar outros Claro. argumentos, né? Não, e é o caso, e tocaste num ponto importante, que é o caso precisamente do Aves, porque é um projeto sério, é um projeto estável, com pessoas competentes, mas que em termos de financeiros, em termos orçamentais, não era um clube, não era dos clubes que pagava mais na segunda liga. Pois, E os jogadores sabem isso, ou seja, porque eles falam entre eles, uns com os outros, são colegas, alguns são claro. antigos, jogaram juntos. Agora, acima de tudo, haver esse projeto estável que paga sempre certinho e direitinho a horas, eles falam, isso é uma coisa que os jogadores valorizam muito, essa estabilidade em termos emocionais e financeiros, ter uma estrutura forte, também é fácil de convencer nesse sentido de ter esse acompanhamento que também é muito importante do jogador, não só naquilo que é o jogo, mas também o dia-a-dia do treino e tudo mais. Pronto. Agora, obviamente, aquilo que podemos apresentar ao jogador é um projeto desportivo, mais do que a questão financeira, neste caso do Aves, é o projeto desportivo. Olha, vens para aqui, neste caso para um projeto de segunda liga o ano passado, vens para aqui jogar, vais-te valorizar, podemos subir divisão contigo, tu a seguir vais ter outro tipo de mercados interessados em ti, vais conseguir dar melhores Pois, condições a ti, à tua família e tudo mais. vender o sonho ao jogador. O projeto, que ao fim e ao cabo que era aquilo que nós tínhamos para oferecer e que resultou, conseguimos buscar jogadores que em circunstâncias normais não conseguimos buscar pela questão financeira e conseguimos atraí-los e convencê-los pela questão do projeto e depois também, obviamente, que tendo uma equipa técnica liderada pelo Jorge Costa, que é um treinador experiente e que toda a gente reconhece competência e tudo mais, dá logo outra credibilidade ao projeto Claro, e dá logo outro peso à escolha dos jogadores. claro. Olha, tenho duas perguntas para te fazer. Uma é uma curiosidade. Esta é a última série, portanto. Sim. Ia-te a perguntar, e tu ao início disto tudo que já falamos, falaste que estavas interessada agora na parte mais da consultoria, etc. Como é que ou seja, eu sou administrador de um clube, tenho o meu departamento de scouting, mas por exemplo, existe a Pro Scout, existe a Goal Point, existe, pá, o Rui Malheiro sei que faz às vezes, o Tomás da Cunha sei que faz às vezes também. Tu agora vais entrar nesse mercado também da consultoria. Como é que, de que forma é que se concilia? Eu tenho o meu departamento de scouting, mas vou buscar a consultoria fora também. Como é que isto depois joga uma coisa com a outra? Ou seja, tem que ser sempre numa ótica complementar. Ou seja, tenho o meu departamento de scouting que só observa em Portugal. Ok, Ok, eu tenho contactos em Espanha, em França, ou que seja, eu vou algumas vezes à França, vejo alguns jogos em França, tenho lá contactos. Se quiserem, eu posso vos ajudar no mercado francês ou no mercado brasileiro, por exemplo, com os contactos que tenho e com os jogos que observo. E tem que ser sempre numa perspectiva, é isso que eu acredito, ou seja, tem que ser sempre numa perspectiva complementar, não no sentido de ir subtrair e retirar trabalho a quem lá está, mas sim numa perspectiva de conciliar e criar sinergias para tornar o departamento mais forte e com acesso a mais informação. ok, pronto. Então passamos aqui muito rápido à tal curiosidade que era, pá, há alguns clubes, e isto eu estou a dizer sem conhecer, mas é pelo que sai nas notícias, que têm usado as avaliações do jogo Football Manager para contratar. Epá, e é um facto, há alguns clubes, o Firmino foi contratado assim, né? Um, epá, quão real é aquele jogo para que os clubes se possam basear naquilo? Tu tens alguma ideia, tu como scout, por exemplo, imagina, tu fazes uma avaliação do jogador, se fores ver o perfil do jogador no jogo, não sei se já jogaste, calculo que sim, Sim. mas aquilo bate mais ou menos com o que tu achas do jogador? Não, isso acaba por ser uma pergunta engraçada e até porque eu já joguei, agora não tanto, mas eu próprio também já fiz parte da equipa de base de dados em Portugal. Ou Ok, seja, as pessoas que normalmente são selecionadas são pessoas que têm alguma sensibilidade, algum conhecimento e competência para fazer as claro, análises. Ou seja, as análises, claro, que vão estar, ou pelo menos a tentativa é que estejam o mais próximo da realidade possível.
Eu não usei o jogo para me basear nas avaliações, mas posso utilizar o jogo para procurar, ou seja, ir lá à pesquisa, carrego as ligas todas e consigo, de certa forma, ir lá à pesquisa, ver quem é que acaba o contrato. Por exemplo, preciso de um lateral esquerdo português que está a jogar no estrangeiro e que acaba o contrato. Ok, está aqui, estes 5 ou 6, vou analisar. Ou preciso de um médio defensivo de sub-23 anos que possa ir para a Arábia Saudita. Pronto, porque isso acontece muito. Eu agora, e tocando aqui no primeiro ponto que eu estava a falar da consultoria de scouting, eu agora estou a colaborar com uma empresa de agenciamento cá em Portugal, dentro da área do scouting, ou seja, indicar-lhe jogadores do mercado brasileiro e de outros mercados para trazê-los para Portugal. E se calhar, ainda não o fiz, mas posso ir lá ao jogo procurar jogadores, ou seja, há um clube, eles mandam-me um pedido, queremos um médio defensivo. Com estas características. Eu, se calhar, posso ir lá ao jogo e fazer a minha filtragem, como também faço o transfer market, por exemplo, perceber os jogadores que estão livres, por assim. Estou a colaborar agora também com um clube em África, em Moçambique, e para implementar e desenvolver o departamento de observação deles e também indicar alguns jogadores. Se calhar é um mercado que eu não tenho acesso aos jogadores porque não acompanho tanto, mas posso ir ver jogadores moçambicanos que estão na Europa, não estão a jogar tanto, ou jogadores de outros países à volta ali, por exemplo, do Zimbábue, do Malawi, e assim, que estão na Europa e que já não têm tantas oportunidades para voltar para lá, pronto. E assim, se calhar, o FM pode-me ser uma ferramenta de informação e de base de dados muito útil. A perceber? Ou estou agora, começo a colaborar com outro clube, ou tenho um pedido para a Arábia ou para os Emirados de um avançado de 2001 para cima, que não tenha muitos jogos e que esteja livre. Posso ir lá e vejo. Pronto, isto para te responder à tua questão e inserir aqui bocado também aquilo que é a área da consultoria de scouting e daquilo que estou a fazer neste momento. Também dentro da área da comunicação, ver algumas coisas, estavas a falar da comunicação social, de cada vez ter mais analistas e scouts jovens, também vai ser um pouco por aí, dentro daquilo que são os meus projetos em termos futuros. Tu já escreveste para o Record também? Sim. Já escrevi para o Record, já fiz análises para a BTV, SIC Notícias, Sport TV, Canal 11, pronto. E agora estando mais disponível ali deste lado, ou seja, não tendo este vínculo a um clube, consigo estar, de certa forma, a colaborar com esta empresa de agenciamento cá em Portugal, com o clube em Moçambique e com outros clubes que vão aparecendo consoante as necessidades do mercado, ou numa perspectiva também mais regular daquilo que é um trabalho de consultoria na área de scouting. Ok. Olha, pronto, chegamos aqui ao fim, Francisco. Muito obrigado por teres aceito este convite. Obrigado, a conversa foi top, esclareceste aqui muitas dúvidas. Eu acho que, eu gosto muito do jogo. Não sou nada daquele perfil de redes sociais de picardias e ódios. Eu gosto muito de falar sobre o jogo e esta hora que passamos aqui foi extremamente agradável. Espero que tenhas gostado também. Sim. E pronto, e agradecer-te mais uma vez e a todos os que estão aí em casa também. Olha, espero que tenham gostado e se gostaram é clicar aqui no like e no subscrever. Estamos aí. Obrigado, Bruno. Agradecer o convite, claro que gostei. Quando se trata de futebol, de falar sobre scouting de forma descomplexada, daquilo que me apaixona, claro que tenho de gostar. E espero que quem nos vai ouvir também goste daquilo que tem sido este meu percurso, esta minha experiência na área do scouting, e aquilo que precisarem também estão à vontade do meu lado. Olha, e parabéns pela iniciativa do podcast e espero que continues com este projeto, a trazer pessoas que falem do jogo de futebol, que acho que é preciso cada vez mais para de certa forma educar e consciencializar o pessoal sobre o jogo jogado. Claro que sim. Obrigado, Francisco, e a todos vocês, até breve.